A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Carlos Reinar criou um vídeo sobre a Priscila Alcântara. Eu nunca quis fazer um vídeo sobre ela, nunca quis mencionar essa situação dela sair do meio evangélico, né, cantora gospel, e começar a fazer músicas do mundo. Dentro das denominações existe muito disso, as desistências, pessoas que saem. E geralmente as pessoas não estão preparadas para quando isso acontece. Sempre tem o julgo, se aquele ficar um tempo afastado da igreja e voltar, tem os falatórios, isso é normal, é do ser humano. Só que Carlos Reinar usou a Priscila Alcântara numa fala dela que me incomodou um pouco. A fala dela de que ela estaria sendo aprisionada, sentindo prisioneira, presa, né, no sistema religioso. Mas depois diz que Deus usou Eliana para fazer perguntas. Isso aí foi só para usar o nome da Eliana, claro, para atrair mais visualizações, porque a Eliana fez essas perguntas que sempre faz, né? E ela respondeu que ela talvez viveria um personagem quando estava, né? Um personagem, talvez, ou ela viveria um personagem para agradar eles, ou ela seria quem ela realmente é. O que dá na mesma fala. Se ela estava sentindo prisioneira, né, no meio evangélico, dentro da igreja, né? Então ela se sentia um personagem, né? Então dá no mesmo. Você acha que as pessoas daquele universo, né, que te viam, que eu na célula e que curtiam teus shows e que você lotava, de alguma forma se sentiram esquecidas, deixadas para trás por conta dessa transição? Pode ser que sim, mas ou eu sustentava um personagem por elas e me tornava uma pessoa hipócrita, ou eu seguia aquilo que eu sentia que eu tinha que ser e deixava essa verdade me conduzir. E ele falou que isso seria motivo de falsidade dela, porque ela falou que ela poderia estar vivendo um personagem. Até ela se encontrar, isso se mostra uma pessoa perdida, né? Até ela se encontrar entre o que ela queria e o que ela queria ser, né? Ela disse que seria um personagem, era um aprisionamento para quem ela era. Então dá no mesmo. E ele já chamou a moça de falsa, que seria falsidade. Ela está sendo obrigada a se desmentir a si mesma, de que ela não deixou a igreja por estar se sentindo tolhida de liberdade ou aprisionada, como ela havia falado antes após a sua saída. Mas ela está sendo obrigada a confessar que saiu da igreja porque ela não era crente de verdade, ela era um personagem. Ela confessou novamente isso em um podcast, onde sem um pingo de remorso, sem um pingo de respeito e temor a Deus, ela confessou que realmente ela era um personagem no mundo gospel. Mas vai ser falsa assim lá na Babilônia? Tava gostando, não tava me divertindo. Tipo assim, as coisas essenciais de sentir e de ver, assim, em sentido, assim, eu já não tinha mais comigo. Esses valores, assim, eu já não tava mais carregando comigo. É uma loucura, né? E aí, é uma consciência que você vai ganhando, né? Tipo assim, não quero mais viver assim. Não acredito que eu tava fazendo isso comigo. Criou um vídeo vinculado com um pastor, por exemplo. E esse pastor, você vai ver o comportamento dele, de raiva, não é daquele, ou irmão do filho pródigo, né? Trazer a pessoa para volta com alegria, tentar buscar. Aliás, chamou até a moça aí, né? Direcionou aí as falas como se fosse piranha. Quis dizer isso daí nas falas desse pastor. Dá uma olhada aí. Vamos ouvir o que ele disse a respeito de Priscila Alcântara. Não existe maneira razoável, talvez, de falar de Priscila Alcântara. Não. Alcântara não. Só Priscila. Só Priscila. O que mais me assustou nas falas da Priscila Alcântara foi dizer que toda essa vida dela, todas essas mudanças radicais, extremistas, é para que possa agregar na vida das pessoas. Que pessoas? Os cristãos? Não. A única coisa que você fez no meio gospel, ou os cristãos no meio deles, foi trazer escândalo, baixaria, provocações e péssimo testemunho. Já dizia Débora Seco, não se escandalize, a gente ouve isso da boca deles e a gente repete aqui. Repete para você ver de que lado eles estão. A Débora Seco falou em outra época aí, piranha está na moda. E a imagem de Priscila Alcântara está ligada a isso. Ela está muito mais parecida com Anitta do que com
Luísa Sonza do que com uma mulher de Deus. E 2 Timóteo 3, versículo 2. Os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes pai e mãe, ingratos, ímpios. Ímpios, é isso que ela é. Ela nada mais é do que uma ímpia, preocupada com conservadorismo. Só que Deus conserva os bons costumes. Vocês andam na contramão do mundo e, claro, ela tinha que brilhar para o mundo, porque Jesus nunca brilhou em sua vida. Nunca brilhou. O comportamento dessa garota, que para mim ela ainda é uma garota, é insana, é perverso, é mundano e triste será o seu fim. Triste será o seu fim. Não só dela, como de todos esses que usaram a palavra de Deus. Fizeram igual Judas. Fizeram de Deus, o nosso Jesus, mestre. Mas não fizeram dele o Senhor de sua vida. Querem o que o Evangelho, o que a igreja, o que Jesus pode dar. Mas não fizeram ele Senhor da sua vida. Não abrem mão de seus conceitos imorais, de seu liberalismo. Ela brilhou ali no Multishow, nua, seminua, toda tatuada, e só disse algo: só quero mostrar por fora o que eu já sou por dentro. Feia, escandalosa, perversa, mundana. E já dizia tua amiga, que eu acredito que são todos amigos, piranha tá na moda. Que coisa horrível. O triste é que primeiro eles vão para a igreja, primeiro eles conhecem a Bíblia, primeiro eles falam do amor de Jesus, primeiro eles falam que conheceu Jesus, primeiro eles pregam o Evangelho, para depois vir com o escândalo. Mas a Bíblia também tem uma palavra para aquele. Ai daqueles que trouxerem escândalo. Ai daqueles. Então vocês nunca deixaram de ser ímpios. Nunca deixaram. Entraram na igreja amando. A serviço do diabo. Para trazerem esse escândalo. Para trazerem essas baixarias. Quero mostrar o que por dentro eu já sou. Feia. E mostrou por fora. Feia. Imoral. Perversa. Monte de meretrizes gospel. Sujando a sua imagem. Só as suas imagens. Pois o Evangelho de Jesus é poder de Deus para todo aquele que crer nele. Todo aquele que crê em Jesus será transformado, lavado, remido, purificado e justificado pelo sangue do Cristo, do Cordeiro Santo. Andem nos caminhos de Jesus, andem, obedeçam seus pais, andem conforme a palavra de Deus, andem conforme a Bíblia, pois eles odeiam a Bíblia. Ela contém a verdade. Ela contém aquilo que eles não conhecem. Ela contém aquilo que eles não servem. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres não para pecar, mas para ser feliz, independente de terem fama, sucesso, dinheiro e fazerem a vontade da sua carne. Somos felizes com Jesus, pois Ele é o nosso pastor e de nada dessas coisas nós sentiremos faltas. Nada vamos sentir falta dessas coisas imorais e perversas que vocês chamam de amor. Bom, estamos usando aí a fala dela, claro, no que ela é do meio gospel, tá na mídia, mas o que a gente traz de conhecimento sobre isso é que é o que ocorre dentro das igrejas. Aí Carlos Einar, em vez de usar aí para ensinar o povo, parece que quer carregar ainda mais desse julgo. As pessoas já são cheias de julgo, cheias de olhar para as pessoas, com aqueles olhos de julgamento. Muitas vezes as pessoas estão presas, essas pessoas estão dentro da igreja,
elas nunca conheceu Deus, nunca amou o próximo, e tem um falso aspecto daquele cristão, né? Esses estão dentro da igreja, e eles olham os outros membros. Agora a gente vai falar do membro comum, né? Às vezes o membro comum está dentro da igreja, sentindo a mesma coisa que essas outras pessoas. Para eles está preso dentro de um legalismo da igreja, sendo escravos, né? Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que servir a Deus, eu tô juntando mais um tijolinho, né? Servindo a Deus por obras, ou porque ele faz aquilo por obrigação, e não por amor, não por prazer, não por gratidão de estar salvo, né? De ter aceito Jesus Cristo e mudar a tua vida, ser mais feliz, porque estava preso nas coisas do mundo, preso na ilusão. E essas pessoas, elas estão dentro ali, e quando um desses ali do conjunto, né, do grupo, se afasta dentro da comunidade religiosa, tem o distanciamento, esse que estava ali pensando as mesmas coisas dentro do coração dele ali, servindo a denominação, sendo escravo religioso, né? Aquele negócio, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero a salvação, porque eu não posso ser do mundo, né? Ele, dentro dele, não tem a verdadeira conversão. Então, quando um afasta, ele cria um julgamento. Ele vai começar a olhar o outro, né, como aquele ali já era. Ele já começa a condenar. Para ele se sentir bem, precisa de algo, uma válvula de escape. Às vezes ele até comete erros, né? Comete pecados, chama que é falha, nunca é erro, é só, né, falhas, erro, mas nunca é pecado mesmo. Ele não vai falar, eu pequei. Então ele olha o outro para ele se sentir bem, né? E isso dentro do meio religioso tem muito. Então essas pessoas, elas não sabem nem aceitar de volta esses que voltam para a igreja. Pode inventar projeto resgate, pode inventar não sei o que, aceita. Tem regiões, por exemplo, que nem aceitam isso. Então essas pessoas, elas estão dentro da denominação, presos num sistema religioso, dentro do teu coração não é convertido a Jesus realmente, não conheceu verdadeiramente Jesus, por isso precisa ter um novo avivamento, né? Depois no final do vídeo eu vou colocar para vocês aí a esperança disso acontecer, né, nos novos dias, sobre muitas vezes uma maneira nova de enxergar as coisas, de levar o evangelho até a pessoa para ela se converter de verdade. Porque essas pessoas, elas são religiosas, extremistas, né? E são extremistas. Eles cumprem todo o papel que se é determinado, né, para ser salvo. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Aí ele tem cada vez mais a síndrome de santidade. E a mídia, com esses tipos de programas, esses tipos de vídeo, leva a um novo método de se avaliar. E isso não faz bem para nenhuma instituição. Uma pessoa que é representada, muitos têm como, ele voltou para a igreja, voltou para a CCB, e faz esse tipo de vídeo que cria um julgamento maior ainda entre as pessoas. Porque como que eu vou olhar para uma pessoa como essa moça e falar que ela apostatou da fé? Né? Vou falar para ela que eu nunca errei, sou verdadeiramente justo, em nenhum ponto da minha vida eu cometi uma falha. E como que você vai falar que ela apostatou da fé e você não tem nada a entregar para ela? Claro que você não vai conseguir levar um evangelho verdadeiro para essa moça com esse tipo de vídeo, com esse tipo de fala, né? Porque ao mesmo tempo que ela se encontra agora achando que está no mundo que ela queria, onde ela vai viver, né? É uma pessoa nova, uma pessoa jovem, nunca conheceu Jesus, né? Porque daí se Carlos Einar fala, mas ela é falsa, né? Ela falou que estava vivendo, nunca foi cristão, mas daí que era a hora de anunciar o evangelho, aí que era a hora de entregar a verdade, e não pegar e ficar começando a falar, né? Colocar até um pastor a dizer-lhes, né? De que está como piranha, que está como, né, se vestindo assim, né? Esse julgamento todo. Esse não é o tipo de vídeo que pode levar à evangelização de uma nação, de um povo, e sim julgamentos. Às vezes parece que é tão omisso com a realidade que não percebe que a sua igreja, que agora é de estimação, não percebe que na congregação ela vai ser aceita. Se ela batizar lá, daí ela tem salvação. Agora ela aceitou, entrou na graça. Agora ela está na graça. E dessa maneira que você está falando, não dá para entender, né? Fica bagunçado, porque aí sim ela estaria na graça. E se ela cometesse esse erro de ela ter saído aí, se vestido igual tá, cantar as coisas do mundo, né? Começar a falar assim, eu estava perdido, estava no meio da igreja ali, mas eu estava num sistema
de escravidão, estava fazendo o que eu não estava sentindo bem, eu vou ser quem eu quero ser. E depois, se ela resolvesse voltar, essa moça estaria sem liberdade, aí por anos e anos a fio, esperando se um homem ou outro vai falar, vamos aqui, né? Não pode chamar hino, não pode levantar para testemunhar, não pode fazer nada. Ela não tem comunhão alguma com a igreja, né? E depois, para voltar essa comunhão, dá muito trabalho. E aí você, Carlos Einar, está falando como se fosse aquele exemplo de cristão, porque, claro, tem dessa natureza muito dentro de si, às vezes, né? Porque se voltou para a igreja, negou tudo o que tinha falado antes, é o que está acontecendo muitas vezes e você não quer falar mais, porque agora tem que ficar de bem com o Braz, né? Porque se faz isso com alguém que está na mídia, com alguém que está ali, e que hora ou outra pode falar assim, eu vou voltar agora, vou fazer... Porque a mídia tá cheia de gente assim, pessoas que falam, eu sou cantor gospel, de repente vai pro mundo, voltei, né? Aí o outro fala assim, eu sou do cantor aí do mundo, começa a perder a fama, perder os likes, perder, né, a mídia toda, e ele fala, vou virar cantor evangélico, né? Aí ele volta e vira cantor evangélico, tá cheio disso daí. Pode ser que verdadeiramente essa pessoa encontre Jesus Cristo, seja ela famosa, seja ela uma pessoa aí da igreja, se não tá sabendo lidar nem com as pessoas que são famosas, que hora pode voltar, aí tá tudo certo. Mas então, para de prestar atenção naquele um que tá ali na sua comunidade, ali na sua igreja, na sua cidade, né? Para de prestar atenção ali na sua igreja, aquelas pessoas mais que não aparecem muito, não tem nome, são filho de famílias pobres, que saiu, o jovem saiu, né? E de repente vai voltar na igreja ali, escutar uma palavra, ou a pessoa não está bem psicologicamente, está numa depressão, aí não sabe lidar, aí fica falando aí do que acontece no mundo gospel, né, no mundo aí fora, mas não vê o que acontece dentro da sua própria igreja, da sua própria comunidade, que foi casos, por exemplo, de pessoas que pregou que o espírito de morte estaria esperando lá fora, na esquina, aí aconteceu o caso aí de um rapaz até tirar a própria vida, né, aconteceu o que aconteceu aí. Mas aí isso não é levado em consideração mais, não é comentado mais, né? Não comenta. Agora tá tudo certo. Eu voltei para a igreja, tô tudo certo. Eu vou ficar falando do povo aí fora, né? Não tem mais problema nenhum. E casos graves acontecendo porque o que você diz que vem melhoras, que vem mudando, não está ocorrendo. Está tendo uma resistência. Somente dadas regiões, Paraná, São Paulo, uma diferente da outra. E aí está sendo cúmplice de um fato que a liderança mais suprema poderia mudar, botar um basta em tudo isso, mas não põe. Então a gente vê essas situações ocorrendo, né? Consegue pessoas perseguir o filho de alguém o resto da vida, não vai com a cara de um da família, persegue o resto da vida. Tá sem liberdade, pronto, acabou, e fica ali 10 anos. Só de eu falar que eu pretendia voltar à comunhão por causa da mentira que inventaram no passado para me derrubar, me afastar da igreja, né? Que eu fui falar, vamos ver se funciona mesmo o Projeto Resgate. Fui lá falar só de ficarem sabendo aqui, não sei como, que eu teria conversado com o ancião regional. Foram lá, fizeram uma carta, o trabalho de fazer uma carta, deixar dentro da igreja para alguém lá me entregar, trazer até a minha casa, porque viu que eu estava querendo restabelecer. Isso incomodou, começou a acusar das mesmas mentiradas. Aí com a gente vendo pessoas, filhos de liderança, fazendo o que quer, de filhos de cargo por todas as cidades, né? Todas as regiões aí que a gente fica sabendo, coisas terríveis. Aí vem as pessoas com essa religiosidade, criar todo um jugo pesado nas pessoas, de eles estão melhor ali dentro, porque o fariseu é assim. Porque o fariseu, ele define pecado com as coisas externas, as coisas que ficou sabendo, as coisas que fulano fez. Ele não consegue entender que o pecado cresce dentro do coração de uma pessoa. Ele cria o pecado com vestes ou com situações que falaram para ele. Falaram. Aí aquele ancião, fala tal coisa, né? Vamos lá tirar ele, vamos cortar fora. Aí essas pessoas são os fariseus que se preocupam com o externo, não com o que está no coração, com o que ele medita, o que ele fala, com o que ele vê, o que ele pensa, né? A intimidade dele com Deus, não, ele vê... preocupação com a obra, vamos criar uma obra bonita, perfeita. Uma moça dessa, por exemplo, dentro da instituição, ela seria excluída, claro, por uma disciplina, passar por uma disciplina, mas a ela tentar voltar, muitas vezes, será que ela ia voltar a cantar na igreja que ela era, né? E se, em vez de receber com alegria, e o filho, aquele cheio daqueles filhos dos irmãos ali, né?
não, o filho pródigo não pode voltar porque os irmãos estão atentos ali, né, para tentar derrubar. Eles são os certos, eles são os que se auto-justificam perante Deus. E é o que a gente vê nesse vídeo, pessoas se justificando corretíssimas, né? Ali o politicamente correto dentro da igreja, ao ponto de criar ali falas, né, de que ela é falsa. Mas vai ser falsa assim lá na Babilônia? E em vez de entender o pensamento da pessoa perdida, Feia, escandalosa, perversa, mundana. E já dizia tua amiga, que eu acredito que são todos amigos, piranha tá na moda. Que coisa horrível. criar um tipo de vídeo que agregue mais conhecimento espiritual para que essa pessoa se encontre no caminho, né? Para que a ovelha perdida para que seja levantado aquele que está no caminho, né? Que o bom samaritano levante a pessoa. Não, é vídeo para criar confusão, mais confusão e julgamento. Eu vou deixar aqui o vídeo para o congresso, né? O Instituto Medita Fé vai fazer o primeiro congresso bíblico ali na cidade de Londrina. E depois, à noite, vai ter a convenção das Assembleias Cristãs. A Assembleia Cristã vai fazer uma convenção e eu torço muito para que esse ministério cresça. Então eu vou deixar aqui o nosso irmão aqui, Juliano Francisco, vai explicar melhor. Então fica com o vídeo aí. Deus abençoe grandemente a todos. Se inscreve no canal, aquele que não é inscrito. Deixa seu like. Paz e a graça de Jesus. Até o próximo vídeo.